Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 8, que fala sobre estabilidade dos átomos, ligação covalente, compostos moleculares. E também vou falar dos compostos covalentes, ok? Bom, a água, como nós aprendemos lá desde o começo do Fundamental 1, ela é a substância mais abundante que existe na Terra e ela tem uma importância muito grande para todos os seres vivos, desde a manutenção da temperatura, composição de basicamente todos os seres vivos, entre milhares de outras funções, né? E vocês já devem ter ouvido falar também que a água ela é um solvente universal. Mas por que ela é classificada dessa forma? Ela é considerada um solvente universal porque ela tem a capacidade de dissolver uma quantidade muito grande de substâncias. Tá bom, pessoal? E cada molécula dessa substância da água, né? Ela apresenta um átomo de oxigênio central ligado aqui, ó, representado por essa parte aqui preta, ligada a dois átomos de hidrogênio. A molécula da água, então, ela vai ser a combinação de dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio, numa proporção de 2 para 1, ou seja, 2 hidrogênios para 1 oxigênio. E isso faz com que a fórmula química dela seja escrito H2O. Inclusive, é uma das fórmulas químicas que a gente escuta desde bem novinho, né? Todo mundo falando H2O e tudo mais, né? Então, é mais fácil da gente entender. E o que significa essa fórmula química? Só para relembrarmos, tá? Porque eu sei que algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade na hora de interpretar isso aqui. O que é átomo, o que é molécula, tá? Então, nesse caso aqui, o H2 vai significar que essa molécula aqui, ela tem dois átomos de hidrogênio e o O sem nada escrito aqui, sem nenhum número, né? É porque tem então vai ser um átomo de oxigênio. Escrevam isso no caderno de vocês, desenhem a molécula da água, tá? Destacando o que é a molécula, o que é o átomo e o que é o elemento químico. Lembrando aqui que o elemento químico ele vai ser representado pelas bolinhas de mesma cor e mesmo tamanho, tá bom? Mas eu disse para vocês que esses átomos, eles se unem. Mas vocês sabem como que esses átomos se unem? Bom, essa é uma questão que a gente vai ver a partir de agora, né? Como eles se ligam, como eles se unem. Na natureza, os átomos dos elementos químicos, pessoal, em sua grande maioria, eles são encontrados ligados uns aos outros, não é tudo solto, né? Cada átomo separadinho, né? Como às vezes a gente ilustra, com exceção dos gases nobres, né? Porque na maioria das vezes, melhor dizendo, esses átomos de gases nobres eles são encontrados aí isolados na natureza. Tá? Mas a gente não pode dizer que sempre são encontrados isolados, tá? Porque várias pesquisas apontaram que eles já se misturaram sim com outros elementos químicos, mas isso não é tão comum assim, mas acontece, tá? Então, no início da década de 1960, entre todas as substâncias químicas conhecidas, apenas seis, eram formadas por átomos isolados, como eu disse para vocês. Atualmente são 7, porque o organessônio ele foi, colocado nessa classificação, né? Que é o elemento químico de número 118 da nossa tabela periódica. Isso aí aconteceu em 2017 que eles deram esse nome a ele, que ele era só o elemento 118, ele ainda não tinha um nome, e deram o nome a ele de organessônico, em homenagem a um cientista que desenvolve várias pesquisas aí relacionadas a esse gás nobre,
que inclusive, olha, é difícil trabalhar com ele, porque a meia-vida dele dura menos que um milésimo aí de segundo, então é muito rápido e é difícil de trabalhar com ele, tá? Bom, retornando à questão dos gases nobres, os átomos dessas substâncias não se combinavam com outros átomos. Então, por isso que são chamados de inertes, tá? Mas como eu disse para vocês, gente, tem a exceção. Não é que eles nunca vão se misturar, tá? Então, concluiu-se que essas substâncias, conhecidas como gases nobres, por que eles não se misturavam com outras substâncias? Por causa da estabilidade que eles têm. Então, eu coloquei até uma tirinha aqui para vocês se lembrarem dessa questão da estabilidade dos gases nobres. Aqui em destaque eu tenho o argônio, né, que é um gás nobre, e que está falando que não liga para os presentes dos outros elementos químicos, que os outros elementos químicos estão tentando compartilhar, doar, né, presentear esse gás nobre aí com seus elétrons. E ele, na verdade, não vai precisar. Mas por que ele é tão estável assim? Vamos conferir. Bom, a estabilidade dos gases nobres está relacionado ao fato de que no último nível de energia, que é chamado de camada de valência, lembra aquela camada mais externa do átomo? Eles têm essa camada de valência aí completa com todos os átomos. Tá? Então, o hélio ele tem 2 elétrons e os demais têm 8 elétrons. Mas você vai falar assim para mim, professora, qual é o motivo de que todos os outros gases nobres, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, e o organossônico, ele tem 8 e só o hélio que é o diferente, por que ele entra na classificação? Percebam, aqui quando eu falo dos gases nobres, eu não estou falando que todos eles vão ter que ter 8 elétrons na camada de valência, mas sim a camada de valência completa. Então, o hélio, ele tem a camada de valência dele completa. Lembram que a camada 1, ou também pode ser chamada de camada K, só comporta no máximo 2 elétrons? É o caso do hélio. Ele tem essa camada de valência toda completa, com todos os elétrons, que são 2, que são aqueles que podem ser comportados nessa camada, tá? Então, o hélio é um gás nobre, tá? E por essa razão que eles são tão estáveis. Aí, aqui em detalhe, eu coloquei a distribuição eletrônica do nível de valência, tá, pessoal? Prestem bem atenção, porque aqui se eu fosse colocar, então, principalmente a distribuição eletrônica desse último gás nobre aqui, nossa, 118. Eu ia ficar aqui, ó, um tempão e ia gastar toda uma linha dessa só para fazer a distribuição eletrônica dele, né? Mas então eu coloquei só a camada de valência, a camada mais externa. Então percebam, o hélio, a camada 1s2. No caso do neônio, a camada mais externa é a camada 2, né? Aqui do argônio, a camada 3, do criptônio, a camada 4, e assim sucessivamente, tá? Com os demais gases nobres, tá, pessoal? Então, ó, se eu somar tudo, todos eles vão ter a camada completa, aqui tudo 8 e o hélio com 2 elétrons na camada de valência dele, que é a camada K, tá? Então, Cossel, ele enunciou a teoria eletrônica de valência, observando que todas as propriedades químicas dos elementos, eles dependiam da distribuição dos elétrons nas camadas externas de seus átomos, né? Então, para que um átomo ele fosse estável, ele deveria ter essa camada de valência toda completa. E aí ele enunciou essa teoria. E aí eu coloquei aqui esse desenho só para relembrar a vocês, né, que a camada de valência é essa. Nesse caso aqui, o potássio, ele não é um átomo estável. Para ele alcançar estabilidade, ele vai ter que fazer uma coisa que nós vamos ver mais à frente, tá bom? Então, a teoria de Cossel, ela foi posteriormente, né, aperfeiçoada por Lewis e Langmuir, tá? Com o nome de regra do octeto. Essa aí mudou, né, o nome da teoria dele.
que foi aperfeiçoada, e a gente vai ver o que diz essa regra do octeto. Como o nome sugere, octeto, 8, então vocês já vão pensando aí. Então, o que diz essa regra do octeto? Essa regra, ela vai dizer que os átomos, eles vão se ligar uns aos outros para adquirir a estabilidade, isso mesmo, eles vão adquirir estabilidade obtendo a configuração eletrônica igual à camada de valência de um gás nobre. Então, esses átomos que não são estáveis, como no caso aqui do potássio, ele vai fazer o quê? Ele vai se ligar a um outro átomo para completar a camada de valência dele e ficar estável. Por isso que eles vão se ligar, né? Uns aos outros. Aqui eu coloquei um exemplo no qual esse átomo tem 8 elétrons na camada de valência, como vocês podem contar, que é essa camada mais externa, só para lembrá-los. Tá? Lembra que eu disse para vocês, vocês não podem esquecer do que é a camada de valência, tá bom, pessoal? Então, regra do octeto. Essa regra é muito bonita, né? Porém, ela tem muitas exceções. Então, o principal que eu quero que vocês anotem, destaquem, grifem, pintem, façam estrelas, né? E tudo mais. Ela é válida para os elementos representativos. E vocês vão gravar o que são os elementos representativos, porque eu já falei muito deles por aqui, né? Os elementos químicos representativos são esses das bordas, né? Das laterais da tabela periódica, como eu já mostrei várias vezes. E aqui está até mais fácil, né, de vocês perceberem agora quais que são esses elementos representativos, porque são esses que estão coloridinhos aqui, tá? E esses elementos representativos são do grupo 1, 2 e do grupo 13 ao grupo 18. São todos esses elementos químicos representativos. Agora, a regra do octeto, ela vai valer para os elementos representativos dos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17, tá? Cujos elétrons de valência eles podem ser demonstrados de maneira simplificada por estrutura de Lewis. Professora, pelo amor de Deus, o que é isso? Bom, estrutura de Lewis, gente, é a coisa mais fácil desse mundo, tá? Vocês estão vendo aqui essas bolinhas vermelhas em torno aí dos símbolos dos elementos químicos. Essas bolinhas aqui nada mais são do que os elétrons de valência de cada elemento químico desse. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Tentem achar um erro na tabela periódica e vocês vão falhar miseravelmente, porque ela é perfeita, gente. Não há defeitos. Quem fez essa tabela periódica pensou muito bem. Como deve ter dado trabalho, imaginem só, organizar tudo para que fosse tão fácil de encontrar as coisas do jeito que a gente está aprendendo que é, tá? Então aqui, ó, o número desses grupos também, né? Através aqui do número do grupo, a gente consegue identificar quantos elétrons ele tem na camada de valência. É disso que eu estou falando. É muito perfeito, né? Então, do grupo 1 tem 1 elétron na camada de valência. No grupo 2 tem 2 elétrons na camada de valência. E assim vai. Por isso que tem, inclusive, isso aqui, ó, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Isso tudo aqui para facilitar vocês a lembrarem de quantos elétrons esse elemento químico tem na sua camada de valência. Mas vamos seguindo aqui que eu ainda vou falar mais algumas coisas a respeito dessa regra aí para vocês, tá? Então, de acordo com a regra do octeto, pode-se afirmar que os átomos dos elementos do grupo 1, 2 e 13, que a maioria deles são metais, eles tendem a ceder elétrons e vão formar cátions. Lembra? Quando perde elétrons, forma cátions. Pessoal, anotem isso no caderno de vocês, tá? Escrevendo aí, os elementos do grupo 1, 2 e 13 tendem a ceder elétrons, formando cátions. A mesma coisa vocês vão fazer com os de baixo, tá? Os átomos dos elementos dos grupos 15, 16 e 17, que em geral são não metais, eles tendem a receber elétrons formando ânions. Os elementos do grupo 14, eles são um pouquinho diferentes, tá? Eles têm maior tendência para ganhar do que para perder, né? Por quê, pessoal? Porque, reparem só,
Se ele é do grupo 14, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, possa que em alguns momentos ele ganhe, ou alguns momentos, dependendo do elemento químico, ele pode perder. Por isso que ele aí está no meio do caminho, por isso que tem essa ressalva a respeito dos elementos do grupo 14, tá? E anotem aí no caderno de vocês dessa forma aí para facilitá-los. Então, aqui eu coloquei só uma ilustraçãozinha para vocês visualizarem aí, né, esse elétron ele vai ser compartilhado, ou o átomo ele vai compartilhar, ou ele vai doar, né, ou ele vai ganhar para completar, de alguma forma para ele ter a camada de valência dele toda completinha, com a configuração de um gás nobre. Então, a estrutura de Lewis, voltando a ela, tá? Essa estrutura, como eu disse para vocês, ela mostra os elétrons na camada de valência de cada átomo e também pode mostrar a formação dos pares eletrônicos, que é o que eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá? Cada elétron, ele é representado por um pontinho, como eu disse a vocês, né? Cada pontinho desse aqui representa um elétron daquele elemento químico, mas prestem bem atenção, esses pontinhos, eles ficam ao redor do símbolo do elemento químico, que são aquelas letras, né? E uma coisa muito importante, tá? Não tem como a gente colocar, no caso aí do elemento 118, colocar 118 pontinhos, não é para isso. Esses pontinhos aqui, eles vão representar apenas os elétrons da camada de valência, tá? Que vão ficar ao redor aí do elemento químico. Então, pessoal, aqui para facilitar, eu fiz essa montagem para vocês visualizarem melhor aquilo que eu estava dizendo para vocês a respeito do grupo em relação ao número de elétrons que ele tem na camada de valência. Então, eu só gostaria de lembrá-los que a tabela periódica, né, ela fica disposta dessa forma aqui, com os elementos representativos e os elementos de transição. Mas aqui eu fiz uma pequena montagem, né, para que vocês consigam visualizar melhor essa questão aqui, ó, do número de elétrons de acordo com cada grupo. Mas não se esqueçam que a tabela periódica é como aquela imagem ali acima. Inclusive, eu deixei aqui uma separaçãozinha, né, para que vocês não confundam as coisas, tá? Então, eu escrevi aqui, destacado, elementos representativos da tabela periódica. Separei só os elementos representativos, que são aqueles, né, para qual a regra do octeto vão valer. Então, ó, de novo, nessa representação, as bolinhas em vermelho elas vão representar os elétrons da camada de valência de cada elemento químico. Então, reparem um detalhe importante que eu já havia até falado anteriormente, que o número do grupo vai indicar o número de elétrons que cada elemento tem na sua camada de valência. Então, do grupo 1 tem 1 elétron, do grupo 2 tem 2 elétrons, do grupo 13, que também pode ser chamado de 3A, né? Ele vai ter 3, e assim sucessivamente, até o grupo 18, tá? Então, é bem fácil, não tem complicação nenhuma com essas estruturas de Lewis, tá? Bom, além de demonstrar os átomos da camada de valência, nós também podemos utilizar essas estruturas de Lewis para demonstrar as ligações químicas, tá? Que é o que está acontecendo aqui. Isso aqui, por exemplo, é a representação dos átomos de uma molécula de água, tá? Podem ver, ó, H2O. Então, o oxigênio, pegando a tabela periódica de vocês aí na mão, ela sempre tem que estar em mãos nessas aulas de química, tá? Para vocês irem se habituando a ela. Se vocês pegarem a tabela periódica de vocês nesse exato momento e abrir aí, ó, no segundo período, no grupo 16, o oxigênio vai estar aí bonitinho. Então, se ele está no grupo 16, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Ele tem 6, correto? Então, se vocês contarem as bolinhas pretas, tem 6, tá? Porque está representando os elétrons da camada de valência. 6 bolinhas pretas.
E o hidrogênio? O hidrogênio, coitado, é o diferente do grupo, que eu já falei para vocês. Ele só tem uma camada mesmo, e ele só tem um elétron mesmo. Então, na camada de valência dele, que é a mais externa, no caso é a única que ele tem, né? Vai ter um elétron. Então, percebam, a partir do momento em que o hidrogênio ele se ligar aqui com o oxigênio, ele alcançou a estabilidade. Por quê? Lembram do hélio? Se vocês olharem aí na tabela periódica de vocês, o hélio é aquele primeiro gás nobre lá de cima. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Significa que a camada de valência dele está completa, por isso que ele é gás nobre. Eu falei isso há uns minutos atrás aí, né? Então, a partir do momento que esse hidrogênio ele se ligou aqui com o oxigênio, ele alcançou a estabilidade. Então, para o oxigênio ele adquirir estabilidade, ele vai precisar ter 8 elétrons. Então, olha só, ele se liga a outro hidrogênio. Assim, esses 2 hidrogênios aqui, eles alcançaram a estabilidade e o oxigênio também, porque se a gente for contar agora, o oxigênio não vai ter mais só 6 elétrons na camada de valência, ele vai ter 8, porque ele está compartilhando aqui com o hidrogênio, tá? Mas eu vou falar mais detalhadamente dessas ligações químicas daqui a pouquinho. Bom, como eu acabei de falar para vocês, os átomos, né, eles não são encontrados aí separadamente na natureza, mas sim ligados uns aos outros, né, formando as moléculas. E podem ocorrer, de acordo, né, com cada elemento químico, podem ocorrer ligações químicas diferentes, que são essas ligações aí para juntar, para unir esses átomos, tá? Então, nós vamos iniciar falando sobre a ligação covalente, que é a primeira, tá? Depois nós vamos estudar a iônica e a metálica, mas vamos iniciar pela covalente. Então, eu coloquei até esse desenho simpático aqui para vocês, né? No qual esses 2 átomos aqui estão compartilhando, né, os seus elétrons. Aqui os elétrons aí na camada de valência e eles estão compartilhando os seus elétrons. Porque na ligação covalente vai acontecer exatamente isso. Então escrevam no caderno, ligação covalente, compartilhamento de elétrons da camada de valência. Pronto! Não tem nada de mistério, é só isso. Ligação covalente, ela vai ser o compartilhamento de elétrons da camada de valência. E vai ocorrer entre átomos de elementos químicos que têm tendência a receber elétrons, em geral, os não metais, tá? Mas o principal que vocês saibam é isso. Ligação covalente é compartilhamento de elétrons da camada de valência. Qual que é a mesma camada de valência? É a camada mais externa daquele átomo, tá bom? Bom, agora eu vou começar dando para vocês alguns exemplos de ligação covalente. Eu já até dei lá o primeiro exemplo da água, mas aqui eu vou dar o exemplo a vocês da formação de uma molécula de hidrogênio. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o número de elétrons que o hidrogênio ele tem, né? O elemento químico hidrogênio ele tem, fazer a distribuição eletrônica dele para saber quantos elétrons ele tem na camada de valência. Mas como eu disse a vocês, o hidrogênio é bem fácil da gente identificar, porque o hidrogênio é aquele que só tem um mesmo, né? Então, o número atômico dele, o Z, lembrem-se disso, o Z é igual a 1, significa que ele tem um próton. Se ele tem um próton, ele tem um elétron, tá? Então, eu fiz a distribuição eletrônica dele, 1s1. Ele tá, então, a camada dele é a camada 1, a camada K, né? Então, ele se encontra, inclusive, no primeiro período no grupo 1 da tabela periódica. Então, para adquirir a configuração eletrônica semelhante a de um gás nobre, que no caso vai ser o hélio, que tem a camada completa, lembra, com 2 elétrons, cada átomo de hidrogênio, aqui nesse caso, para compor, né, para formar essa molécula, eles vão ter que ter 2 elétrons na camada de valência. Então, para isso, é necessário que esses átomos eles compartilhem
esses elétrons. Assim, cada um vai ficar com 2 elétrons na camada de valência, correto? Então, eu representei aqui através da estrutura de Lewis, que é a estrutura de pontinhos, né? Então, eu coloquei aqui o pontinho representando o elétron desse hidrogênio e outro pontinho representando o elétron desse outro hidrogênio. A partir do momento em que eles se ligam, eles formam a molécula de hidrogênio e alcançam a estabilidade. Percebam, eles vão ficar igual ao hélio, com 2 elétrons na camada de valência. Ok, pessoal? É bem simples. Então, vamos ao próximo exemplo, tá? Aqui, ó, nesse exemplo, o hidrogênio, ele está compartilhando, porque é uma ligação covalente, né? Então, ele está compartilhando o elétron da sua camada de valência com o cloro. E se vocês pegarem a tabela periódica de vocês, o cloro, ele vai estar no terceiro período, no grupo 17. Então, isso significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se eu for contar aqui os pontinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa de 8 para alcançar a estabilidade, né? Então, aqui nesse caso, a partir do momento em que ele se liga a esse hidrogênio, ele alcança a estabilidade, porque ele vai compartilhar o elétron dele com o hidrogênio está compartilhando com ele, e aí os dois alcançam a estabilidade, ou seja, adquirem a configuração eletrônica de um gás nobre. E essa partezinha aqui, pessoal, vai indicar a ligação química que está acontecendo entre eles, tá? Em alguns casos, vocês podem ver, talvez depois na internet, né? Algumas ilustrações que tem esse círculo aqui, né? Na verdade, isso aqui não é um círculo, né? Eu fiz um retângulo, mas vai ter assim destacado, né? Para mostrar que aqui está tendo uma ligação, tá? Então, algumas pessoas podem destacar essa ligação dessa forma que vocês estão vendo aí. No livro de vocês, ele não destaca, tá? Mas é só para se vocês virem a ver depois aí um exercício na internet, alguma coisa assim do tipo, e vir destacado, vocês entenderem do que está se tratando, tá? Então, o compartilhamento de elétrons que caracteriza uma ligação covalente, ele pode ser representado de 3 formas aqui diferentes, como o livro de vocês apresenta, tá? Pode ser representado na fórmula molecular, que vai indicar a quantidade de cada elemento, que é o caso aqui, que é o caso do H2. Isso vai identificar que é formado por 2 átomos de hidrogênio, tá? Pode ser representado também pela forma eletrônica, ou que também pode ser chamada de Lewis, fórmula de Lewis, estrutura de Lewis, tá? Tem várias formas de dizer, vários sinônimos, né? Para dizer aí dessa estrutura de Lewis. E vai representar, né, o modo como ocorre o compartilhamento dos elétrons na camada de valência e com a formação dos pares eletrônicos. Esse aqui é um par eletrônico, tá? Porque eles estão compartilhando aí um elétron, tá? E formando um par, né? Porque são 2. E nós podemos também representar através da fórmula estrutural, que vai expor apenas o par de elétrons que está sendo compartilhado entre os átomos e vai ser representado por um traço. Então, aqui, ao invés de eu colocar 2 pontinhos ou botar 2 traços porque eles estão compartilhando cada um o seu elétron, eu coloco um traço só, tá? Para representar esse par de elétrons que está sendo compartilhado. Agora, aqui eu coloquei alguns outros exemplos para vocês conseguirem, inclusive, resolver alguns exercícios do livro e outros exercícios que eu vier a passar depois para vocês, tá? Aqui, então, está mostrando que o compartilhamento de um par eletrônico, ele constitui de uma ligação simples, mas tem outras moléculas por aí que pode haver, né, o compartilhamento de mais de um par de elétrons. E aí a gente vai representar de uma outra forma.
Então, quando a ligação for simples, vai ser representada apenas por um traço, percebam. Então, aqui, se eu fosse dizer, esse carbono aqui, ele estaria fazendo 4 ligações simples, porque são só traços simples, um tracinho só, né? A ligação dupla, como o próprio nome sugere, né? Aqui está tendo uma ligação dupla porque eu estou vendo 2 tracinhos. Então, se eu fosse dizer o que está acontecendo aqui, uma ligação dupla e 2 ligações simples, tá? Uma ligação tripla. Então, aqui, ó, 3 tracinhos. Eu estou vendo que a ligação é tripla. E aqui tem uma outra ligação simples. Duas duplas ligações, né? Então, aqui, ó, tá tendo uma ligação dupla e aqui outra ligação dupla. Ou seja, 2 ligações duplas. Aqui do outro lado, seguindo o exemplo, ó, ligação dupla entre 2 átomos de carbono. Então, ó, aqui um átomo de carbono e aqui outro átomo de carbono. Eles estão fazendo uma ligação dupla porque tem 2 tracinhos aqui, né? Ligação dupla entre um carbono e um oxigênio. Aqui a ligação tripla, né? Entre 2 carbonos, né? Entre 2 átomos de carbono. Aqui é a mesma coisa, ligação tripla, né? Esses 3 tracinhos aqui representando o átomo de carbono e o átomo de nitrogênio. Aqui do lado, pessoal, é representado de outra forma, ou seja, pela estrutura de Lewis. Então, esses pontinhos aí representando os elétrons que estão sendo, ou melhor, os pares, né, que estão sendo compartilhados. Então, aqui no caso, estão sendo compartilhados 2 pares de elétrons, aqui também 2 pares de elétrons, aqui 3 pares, né, de elétrons, aqui também 3 pares de elétrons estão sendo compartilhados, tá? A formação da molécula de oxigênio, isso aqui é muito importante, tá? Claro, tudo aqui é muito importante, mas isso aqui prestem atenção nos detalhezinhos, tá? Para vocês não se confundirem. Então, para a gente saber como que os elementos eles vão se ligar, lembra, a gente precisa observar a camada de valência. Aqui no caso do oxigênio, o número atômico dele é 8, né? Então, se ele tem 8 prótons, ele tem 8 elétrons. Fiz a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p4, né? E assim eu fiz a distribuição dos 8 elétrons. Lembram os números pequenos em cima que vão representar aí essa distribuição desses elétrons. Então, para adquirir, prestem bem atenção, né? Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, para adquirir a configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, ele vai precisar compartilhar 2 pares de elétrons. Mas, professora, como que você sabe disso? Prestem atenção, ele está falando que é para a formação da molécula do oxigênio. A molécula do oxigênio é formada, ó, olhem aqui, ó, por 2 átomos de oxigênio. Então, aqui eu tenho 2 átomos isolados de oxigênio. Eles têm que compartilhar 2 pares de elétrons aqui para alcançar a estabilidade. E todos dois ficarem com 8, né? Porque aqui no caso, por enquanto, cada um só tem 6. Né? A partir do momento que eles se juntam para formar a molécula de água, eles vão juntar aqui, ó, a estrutura de Lewis, olhando aqui, juntou aqui, agora eles vão ter 8 elétrons cada um, atingiram a configuração de gás nobre. Se eu fosse ilustrar de forma estrutural, lembram? Eu teria que colocar 2 traços, porque esse traço, cada traço desse aqui vai simbolizar aí um par de elétrons que está sendo compartilhado. Aqui no caso são 2 pares de elétrons que estão sendo compartilhados, 2 traços, tá? Seguindo, pessoal, as ligações covalentes entre os átomos de hidrogênio e oxigênio para a formação da molécula de água vai acontecer dessa forma aqui. Eu posso simbolizar dessas 3 formas, lembram que eu disse para vocês? Eu posso simbolizar através dessas estruturas, a fórmula eletrônica, né? De Lewis, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Lembrando, a fórmula molecular, né? Identificando aqui, ou melhor, mostrando para a gente que é formado por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Eles estão fazendo, no caso aqui, o oxigênio com o hidrogênio, ele está fazendo
Ó, duas ligaçõezinhas simples, mais duas ligações simples. E aqui, ó, se eu fosse representar cada hidrogênio se ligando de um lado para poder o hidrogênio alcançar a estabilidade e o oxigênio também. Então, é exatamente isso que está escrito embaixo. O átomo de oxigênio, por apresentar 6 elétrons na camada de valência, como eu disse lá no começo, pedi até para vocês pegarem a tabela periódica para confirmar, ele compartilha um elétron com cada átomo de oxigênio, que também se estabiliza após a formação da ligação. Então, aqui, outra ligação covalente, tá? Dessa vez formando o dióxido de carbono. Então, as ligações covalentes entre os átomos de oxigênio e carbono para a formação de dióxido de carbono. Então, fiz a distribuição eletrônica. Eu sei aqui que o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, ó, que é a camada 2, tá? A mesma coisa acontece com o carbono, né? A camada dele de valência também é a camada 2, só que ao invés de ter 6 elétrons na camada de valência, ele tem 4, tá? Então, pessoal, para que ambos completem 8 elétrons na camada de valência, o átomo de carbono, que ó, representado aqui ó, por estrutura de Lewis, tá? Ele está aqui no meio, ele vai compartilhar 2 elétrons de valência com um átomo de oxigênio e os outros 2 elétrons da camada de valência dele com outro oxigênio. Assim, cada um desses aqui, desses elementos, vai ter 8 elétrons na camada de valência, ok? Então, se eu fosse simbolizar, através da fórmula estrutural, ou melhor, representar através da fórmula estrutural, seriam 2 traços para cá, 2 traços para lá, simbolizando, então, essas duas ligações aqui, os de cada lado, né, formando esses pares de elétrons aí, tá? Então, para a gente se organizar, colocar em prática tudo que eu acabei de falar para vocês, eu peço para que vocês façam a seção Organize as Ideias da página 6 do livro didático. Pausem o vídeo, façam com calma, observem lá na tabela periódica, ela vai ser crucial. Olha o nome do elemento químico, confere lá na tabela periódica, vê a distribuição eletrônica dele para você poder fazer tudo certinho, tá? Continuando, compostos moleculares e covalentes. Bom, as substâncias formadas pelo compartilhamento dos elétrons da camada de valência, elas podem ser de dois tipos, moleculares ou covalentes. Os compostos moleculares são formados quando os átomos eles se ligam por meio de um número limitado de ligações covalentes. E aí, eles vão formar os compostos moleculares, como aqui acontece com a sacarose, né, que é representado por esse açúcarzinho aqui, pessoal. Então, tem um número limitado de ligações covalentes. E a água também tem um número limitado, tá? Então, são substâncias, inclusive, mais simples. O dióxido de carbono, tá? Ele também é formado por um número limitado de ligações covalentes. Isso tudo vocês podem conferir também no livro didático de vocês, tá, pessoal? Tem outras figuras também ilustrando bonitinho aí para vocês, tá? Agora, quando a gente fala de compostos covalentes, eles são um pouco diferentes. Por quê? Eles são estruturas sólidas que são formadas por um número muito grande e, inclusive, são um número indeterminado de átomos. E, normalmente, nas condições ambientes, esses compostos eles vão ser encontrados no estado sólido, que é o caso do grafite e do diamante, que às vezes também, alguns desses compostos covalentes, eles podem ser chamados de macromoléculas, como é o caso aí da celulose, tá? Então, aqui em detalhes, a organização aqui da grafite e aqui do diamante. Aí você vai falar assim, professora, você falou da grafite. É, da grafite mesmo, tá, pessoal? Porque o mineral grafite é no feminino. E quando a gente fala o grafite, a gente está falando daquela pintura que o pessoal faz com aquela tinta spray aí nas paredes, no muro, tá? Em diversos lugares. Aquilo lá é o grafite.
A grafite aqui no caso é esse mineral aqui, tá? Então, continuando aqui, uma coisa muito importante que vocês têm que anotar e destacar no caderno de vocês é isso aqui, tá, pessoal? Os compostos moleculares equivalentes, eles não conduzem corrente elétrica, com exceção da grafite, que conduz corrente elétrica no estado sólido. Atenção, porque lá no livro de vocês, lá no finalzinho, quando tem o resumo do capítulo, fala que os compostos moleculares e covalentes eles não conduzem corrente elétrica e ponto, tá? Mas não é assim, tem essa exceção que eles não incluíram aí, que é o caso da grafite. Inclusive, depois eu vou fazer um experimento com vocês, no qual eu vou utilizar grafite e vocês vão ver que ele conduz corrente elétrica, tá? Quando ele está no estado sólido. Então, coloquem aí, anotem essa exceção, mas nunca se esqueçam disso, que os compostos moleculares e os covalentes eles não conduzem corrente elétrica, tá? Alotropia, o que é isso? Bom, esse fenômeno é um fenômeno pelo qual o elemento químico, o mesmo elemento químico, ele vai formar substâncias diferentes. E antigamente, até aí a metade dos anos de 1980, né, eram conhecidos apenas dois alótropos do carbono, que era a grafite e o diamante. Então, essas eram as duas formas que apresentavam, né, essas duas formas alotrópicas, elas apresentavam a mesma composição química, que é CN. Mas por que tem esse N aqui embaixo? Porque o número, tá? Aqui no caso perdão, pessoal, aqui o número de átomos é tão grande, mas tão grande, né, que ele chega a ser indeterminado, então não tem como eu estipular um número aqui e colocar para a formação deles. Mas o mais interessante é que a mesma composição do diamante é a composição da grafite, desse mineral. Os dois são compostos por carbono, tá? A diferença vai estar na forma como eles são organizadas, olha. Na grafite, formam-se hexágonos nos quais, cada átomo de carbono ele é ligado aqui, ó, em três outros átomos de carbono, em lâminas planas. E já no diamante, cada átomo de carbono ele vai estar ligado a 4 outros átomos de carbono, formando um sólido duro e transparente. Então, até essa questão da condutividade, dessa questão da grafite, ela conduzir corrente elétrica, está relacionada a essas lâminas aqui, porque isso aqui fica tudo juntinho, né? Aqui está aberta essas lâminas para facilitar a nossa visualização, mas tudo isso fica compactado, né? Essas lâminas. Só que essas lâminas elas não são tão fortemente atraídas, então isso faz com que conduza corrente elétrica. Já no caso do diamante, pessoal, o diamante ele não conduz nem corrente elétrica e nem calor, né? Ele não conduz nenhum desses dois tipos. É bem interessante, né? E ele é bem mais duro. Já a grafite, se a gente que gosta de escrever com lápis, né? Ou quem usa lapiseira também, sabe que é mais macio, né? A grafite. E anos depois, né, se descobriram outros alótropos do carbono. Além do grafito e diamante, foi descoberto o fulereno, o nanotubo e o grafeno, tá? Mais à frente, que tem essa mesma composição, então, química, tá bom? É constituído de carbono, assim como os demais. Então, por isso que o mesmo elemento químico formando, aqui no caso, né, substâncias simples, diferentes, né, são chamados de alótropos. Então, esses aqui são outros alótropos do carbono, tá? E a análise de compostos moleculares e covalentes indicam que as substâncias covalentes elas apresentam temperatura de ebulição mais elevada do que as moleculares. Mas por quê? Isso ela vai estar relacionada porque as moléculas dos compostos covalentes, né? Eles são
muito mais unidos, né? De forma bem mais intensa e forma redes cristalinas. Então, é necessário fornecer mais energia para que ocorra a mudança de estado da matéria, como, por exemplo, pensar assim, né? No exemplo hipotético, eu quero derreter o diamante. Vai precisar de uma temperatura bem mais alta do que para derreter um cubo de açúcar, né? Se a gente pensar assim. Então, fica bem mais ilustrativo, bem mais fácil de entender, né? Preciso de temperaturas bem mais elevadas para poder essas substâncias, né, elas entrarem em ebulição. Em geral, são superiores a 1000 graus, tá, pessoal? Para poder ocorrer a mudança de estado físico dos compostos covalentes, tá? Então, bons estudos, até a próxima aula. Um abraço!